Olá pessoal, aqui é o Jairo Bauer e esse é o Happy Hour Consciente, o nosso novo podcast. Olá pessoal, e hoje a gente fala aqui na relação entre o consumo de álcool e o nosso bem-estar. O bem-estar está diretamente relacionado ao nosso estilo de vida e aos nossos hábitos cotidianos. Ele se refere tanto aos cuidados com a saúde física quanto à saúde mental, o que engloba, entre outras coisas, a nossa alimentação, nossas atividades físicas, como a gente cuida das nossas relações pessoais, relações amorosas, relações familiares, relações profissionais e até como a gente se relaciona com as bebidas alcoólicas. Sim, né? Porque dependendo da forma como você bebe, como você ingere bebidas alcoólicas, você pode ter um impacto, sim, no seu bem-estar. Lembrando que não existe um nível adequado ou uma quantidade ideal de consumo de álcool. É muito complicado a gente falar em consumo seguro, porque isso varia muito de uma pessoa para outra. Mas a gente sabe que as bebidas fazem parte da vida de muita gente e assim como a gente cuida de todos os nossos hábitos em relação à saúde, é fundamental a gente aprender a se relacionar com o álcool de maneira consciente, sabendo de todos os possíveis impactos. E aqui, pessoal, é importante a gente lembrar que o bem-estar de uma pessoa é diferente do da outra. Aquilo que eu gosto, aquilo que me faz bem, pode ser completamente diferente do que outra pessoa gosta ou do que outra pessoa procura para se sentir bem. Portanto, é muito importante a gente conhecer as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos limites, para que a gente possa individualmente adequar a nossa relação com o álcool em um nível tranquilo, em um nível saudável para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Nesse ponto, eu queria trazer para vocês uma situação básica. Por exemplo, um grupo saiu para beber. Então, naquela noite, estava todo mundo feliz, estava todo mundo tranquilo, bebeu um pouquinho, ficou bem, aproveitou a noite, estava na boa. A bebida estava de alguma forma produzindo bem-estar. Uma das pessoas desse grupo, nessa noite, por exemplo, estava se sentindo mal, estava infeliz, estava tendo algum problema no trabalho ou num relacionamento pessoal e começou a beber mais. Então, essa forma da pessoa beber naquela noite, exagerando, passando do seu limite, se tornando muitas vezes inadequada, traz consequências para ela, para essa pessoa e muitas vezes para o grupo que está em volta dela. Da mesma forma, uma outra pessoa que, por exemplo, estava naquele grupo não bebe e não é afim de beber, porque não gosta, não curte, isso não faz bem para ela. Então, essa pessoa também tem que ser respeitada pelas suas vontades, pelos seus desejos, pela sua relação com bebida alcoólica. Então, é muito importante a gente lembrar isso, pessoal. O bem-estar de um é diferente do bem-estar de outro e dependendo da forma como você está se relacionando com bebida, você pode fazer mal para você pode prejudicar de alguma forma as pessoas que estão com você naquele momento, naquele jantar, naquela saída. Então, algumas dicas para quem está consumindo bebidas alcoólicas, dicas essas que podem impactar sim o bem-estar da pessoa. Primeira dica, pessoal, quando você está bebendo álcool, é fundamental que você também não esqueça da ingestão de água e de outros alimentos. E por que isso, pessoal? O consumo de alimentos e a hidratação diminuem a velocidade com que o álcool é absorvido pela corrente sanguínea, né? Ele fica mais tempo no nosso sistema digestivo. Então, beber água e se alimentar é fundamental para quem está bebendo álcool. Outra dica importante, pessoal, é que álcool é sempre álcool, independente do tipo de bebida que a pessoa está ingerindo. Seja cerveja, vinho, cachaça, uísque, tanto faz. O efeito no organismo é determinado pela quantidade ingerida e não pelo tipo de bebida. Então, existe uma certa equivalência entre as doses, mas é muito importante a gente checar quantas gramas ou mililitros de álcool puro cada dose tem. Então, só para trazer um exemplo, pessoal, um copo de cerveja, copo de 330 ml, equivale mais ou menos a uma taça de vinho de 100 ml, que por sua vez equivale a mais ou menos 30 ml de uma bebida destilada, seja ela uísque, vodka, gin ou cachaça. Então, essas doses que eu contei para vocês têm aproximadamente 10 gramas de álcool. Então, é importante a gente lembrar disso. E um outro dado importante, pessoal, é que às vezes quando a gente está bebendo, a gente não pensa no dia seguinte. E é muito importante a gente ficar de olho no pós também. Seja bebida fermentada ou destilada, o corpo leva aproximadamente 1 hora para processar uma dose com 10 gramas de álcool. E é impossível a gente acelerar esse processo de eliminação de álcool pelo organismo. Então, tomar banho frio, beber café, respirar ar fresco, tudo isso pode ajudar, tudo isso pode deixar a gente mais alerta, mas não vai acabar com os efeitos do álcool, nem vai deixar a pessoa mais sóbria. Então, quando a gente está bebendo, a gente tem que pensar
nos momentos depois e a gente tem que pensar no dia seguinte, porque se a gente extrapola a quantidade de álcool que a gente está acostumado, no dia seguinte a gente pode sentir também os efeitos da ressaca. A gente pode ficar mal, a gente pode ficar com dificuldade de concentração, mais irritado, menos focado, e se você tem que trabalhar ou estudar no dia seguinte, isso pode ser complicado. Para terminar, pessoal, lembrar o seguinte: o nosso bem-estar, a nossa sensação de estar bem pode variar ao longo da vida. Tem fases em que a gente está melhor, tem fases em que a gente está com mais problemas, está com mais dificuldades e a gente não está se sentindo tão bem. Muito cuidado para nessas fases em que você não está se sentindo muito bem, para você não aumentar a quantidade de álcool imaginando que isso vai resolver sua vida. Não resolve. Então, primeiro os problemas não vão sumir porque você está bebendo mais e depois você vai ter que arcar com as consequências desse aumento de consumo de bebida. Portanto, lembrar que é muito importante você estar de olho na forma como você se relaciona com bebida o tempo todo. E lembrar, sim, que o consumo de álcool pode afetar o nosso bem-estar e também o bem-estar das pessoas que estão com a gente. Valeu, pessoal! Até a próxima! Esse foi mais um Happy Hour Consciente, o nosso podcast em parceria com o Instituto Acatu.